Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Terapia, todas as quartas-feiras, às 6:30 da manhã. Um café repleto de ferramentas, de insights, de pílulas que têm potencial para alterar todos os seus resultados. Afinal, eu altero a sua neuroplasticidade e fazendo isso é impossível que os seus resultados não sejam impactados. Então fica comigo porque o tema de hoje é maravilhoso, é um tema necessário, fundamental, relevante e que tem potencial de verdade de abrir a sua mente, de virar uma chave poderosa para que você exista de um jeito muito mais significativo. Apenas fique comigo, se dê ao benefício da dúvida e eu tenho certeza que depois, assim como centenas de milhares de pessoas, você vai me escrever dizendo que a sua vida nunca mais foi a mesma depois que você passou a edificar a sua mente. Não adianta a gente olhar só para um setor. Nós somos seres integrados. Existimos de forma cognitiva, ou seja, de forma intelectual, de forma espiritual e de forma física. Se a gente não cuida dessa tríade físico, espiritual e mental, nada acontece. Ou se acontece, uma parte fica em déficit e não é isso que eu quero. Eu quero que você tenha completude, que você tenha a inteireza do seu poder. Hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que vai atender muitas das suas orações, porque eu sei que de repente você está num momento delicado, muito delicado. Carnaval, você vivendo, desejando ter experiências maiores, cercado de pessoas que valham mais a pena, se perguntando onde é que eu estou errando, por que que eu cheguei nisso, quando foi que eu me perdi na minha própria história. E aí você quer fazer uma mudança, você quer promover algo em prol do seu crescimento, mas não sabe por onde começar, tá certo? Essa é a realidade de 87% de pessoas no mundo. 87% de pessoas no mundo estão perdidas, não sabem qual é o próximo passo e acabam, de forma errada, fazendo conduções que afastam mais do que aproximam daquilo que elas desejam viver. Mas hoje você vai pegar um GPS que eu vou te entregar com muito carinho, de forma gratuita, para que você reescreva a sua história a partir desse capítulo. Você pode não alterar daqui para trás, mas eu quero te contar uma coisa: o passado não importa. O passado é uma história que você pode contar como você quiser. O que importa são os capítulos que você vai escrever daqui para frente, porque o seu futuro é onde você estará. Então, só importa o local que você consegue olhar se você estiver numa posição de visão, de ser um visionário, de ser uma visionária da sua própria história. Confie em mim. Nada está definido, nada está perdido e nada está à mercê de um destino que você não possa controlar. Pelo contrário, você não está nesse vídeo à toa, você não chegou até essa terapia à toa, você chegou aqui porque essa é uma resposta das orações que você tem feito e que eu tenho certeza que tem potencial para respostas que talvez você não tivesse alcançado, mas que finalmente te alcançaram. Vamos lá? O nosso tema hoje é: você está cercado pelas pessoas certas? O poder da modelagem social. Em tempos de rede social, em tempos em que nós somos verdadeiramente impactados por tantas pessoas, de tantas categorias, de tantas personalidades, de tantos jeitos diferentes de existir, quem é que está ganhando, flertando o seu coração? Quem é que conduz a sua emoção e que atrai a sua atenção de forma que você realmente para modelar, mesmo que você não se dê conta? Sabe aquela pessoa que tem um Instagram que você pensa assim, puxa, esse Instagram é um Instagram que está no meu hype. Eu gosto dessa pessoa, eu gosto do jeito como ela se comunica, eu gosto do jeito como ela gesticula, eu acho essa mulher interessante, charmosa, eu acho essa mulher bonita, ou eu acho esse homem inteligente, eu acho que esse homem tem muito a me ensinar. Quem são as pessoas que você tem modelado? É muito importante você entender que a sua modelagem não se dá apenas à sua rede íntima de contato. Não se deve apenas às pessoas com as quais você convive.
Você modela muita gente na internet, mesmo que você não se dê conta. E é muito importante você saber quem você está modelando, porque isso vai determinar o seu nível de sucesso. Olha só que interessante. Bom, eu acho que você já ouviu uma frase que atravessou décadas e não à toa atravessou essas décadas todas e traz, portanto, a essência de uma sabedoria. Diga-me com quem andas e eu te direi aonde vais. Mas isso não é só um ditado popular ou uma frase que tem um potencial de ser passada para a próxima geração. É um fato e está além disso. As pessoas com as quais você não convive fisicamente, mas que habitam seus pensamentos ou que frequentemente você modela através da internet ou através, enfim, de algum meio em que você tenha acesso. Pode ser, por exemplo, alguém com quem você não conviva, mas que você vê frequentemente na academia, na faculdade, no seu trabalho, enfim. Pessoas que não estão diretamente na sua rede pessoal, mas que têm impactado suas emoções. Essas pessoas têm muito a dizer sobre você. Sabe por quê? Porque o ambiente e as pessoas ao nosso redor influenciam poderosamente o nosso comportamento, as nossas crenças e, obviamente, o nosso sucesso. Então, se você quer estar cercado das pessoas certas, cercada das mulheres e dos homens que vão impactar de verdade o seu sucesso, você precisa entender essa base. Uma vez que a gente fez essa base aqui bem feitinha, a gente pode saltar para o próximo passo. O impacto do seu círculo social no seu crescimento. Eu gosto sempre de começar com a base, porque eu tenho a sensação que quando a gente fomenta bem a base, a gente pode construir um império do tamanho que a pessoa desejar. Em terapia no consultório, eu gosto sempre de entender o que aconteceu no primeiro setênio da vida de uma pessoa, que significa que do 0 ao 7º ano, muitas crenças foram enraizadas e, portanto, sendo enraizadas, essas crenças continuam dominando a mente dessa pessoa. As coisas que nós ouvimos ali na nossa infância continuam nos impactando de modo um pouco menos arbitrário, mas elas têm muita influência nas nossas tomadas de decisão. E quando a gente entende que os nossos modelos mentais, as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente acha que tem algum impacto social, as pessoas que a gente vê brilhando, acontecendo debaixo de holofotes que nós gostaríamos de habitar, nós entendemos também que, a partir desse modelo mental, nós estamos criando situações para nos levar para esse local de fala. O sucesso é composto, aliás, de 3 caminhos muito importantes. Eu quero já que você anote esses caminhos, porque se você tiver clareza, se você racionalizar sobre eles, você consegue o domínio da sua própria vida, porque você aprende a dominar suas emoções. E feito isso, ninguém te manipula. A primeira coisa que você tem que entender sobre sucesso é: quem eu estou modelando? Quais são os resultados de verdade que essa pessoa tem? Então, vamos pensar aqui como modo de modelagem que eu estou modelando uma psicanalista americana de muito sucesso que tem ajudado pessoas a lidarem com a ansiedade. Então, ok, eu nichei a minha modelagem. Minha modelagem é em relação a uma psicanalista que é americana e ela tem o resultado de impactar positivamente a vida de milhares de pessoas que sofrem com ansiedade. Ok, então já entendi quem eu modelo e quais são os resultados dessa pessoa. Minha modelagem está aqui nichada para a minha vida profissional. Aí eu preciso ter clareza do que eu tenho que fazer para me equiparar a essa pessoa. E importante que você saiba que a sua modelagem tem que acontecer sempre de baixo para cima, jamais de uma linear para baixo. Por quê? De cima para baixo só vai te levar para lugares que você já esteve. Não é sobre ter preconceito, não é sobre dramatizar, é sobre realmente tornar prática a sua modelagem. Você tem que olhar sempre para cima. Você tem que olhar para quem já chegou a um lugar onde você não está, nunca esteve, mas deseja chegar. E aí, quando você tem essa clareza, você vai olhar para alguém que tem resultados que combinem com aquilo que você sonha. Você vai entender quais são os resultados que essa pessoa tem.
Uma vez que você entendeu quem é a pessoa e quais resultados ela tem, você precisa entender o caminho para chegar até lá. E aí, quando você entendeu essa primeira parte da modelagem, vem a segunda parte. Você é ambicioso ou ambiciosa suficientemente para trilhar esse mesmo caminho? Porque existe uma coisa que eu tenho visto cada vez mais forte, eu acho que vocês vão se identificar com isso, que é eu desejar o resultado, mas não desejar o processo. E se você não tiver ambição suficiente para fazer o processo, o mesmo processo que essa pessoa que você modela e admira fez, você não vai ter resultado. Você vai passar a vida toda sonhando com algo que poderia acontecer, mas que nunca acontece. E eu não quero que você viva de ilusão, eu quero que você viva de resultados palpáveis, que você possa se orgulhar de ser quem você é. Aliás, se eu tivesse uma definição clara de sucesso, eu diria para você: sucesso é você gostar de quem você é exatamente, de quem você é, do jeito que você existe. Essa é uma definição que, para mim, é a melhor em relação a sucesso, e ela não é minha, uma definição que eu li, acredito que seja de um filósofo, não me lembro qual, mas traz a essência de uma sabedoria para mim. Sucesso é você gostar de quem você é, do jeito que você é. Uma vez que você descobriu que sucesso é gostar de quem você é, você gosta de você no processo que a outra pessoa viveu para chegar onde você deseja chegar? Essa é uma pergunta fundamental que você tem que se fazer. Por quê? Porque se você não souber que caminho trilhar, você também não sabe se você é capaz. E se você passar a vida desejando algo que você não sabe exatamente se é capaz de viver, você vai perder sempre. E perder sempre cansa, desanima. Depois que você fez isso, depois que você entendeu a modelagem, entendeu o processo, ou seja, eu tenho ambição suficiente para seguir esse processo, você tem que fazer algo que eu acho fundamental. Coloca reparo nisso que eu vou te dizer agora. Depois que você entendeu a modelagem, entendeu se você tem ambição suficiente, você tem que fazer algo diferente todos os dias. Então, vamos supor que você tenha uma rotina estabelecida, que você seja uma pessoa bastante organizada, que você goste de organizar a sua vida. Tudo bem? Você vai desorganizar uma área? Calma, doutora, você está me pedindo para ser desorganizado? Não, eu estou pedindo para sair, para que você saia da zona de confortinho do seu checklist diário. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Ok, uma lista interminável de coisas que não te levam a lugar algum, de coisas que enganam a sua mente, fazendo com que você tenha um falso senso de controle da própria história. Mas esse controle tem levado você para os resultados que você quer, ou você tem passado anos a fio vivendo a mesma rotina, sonhando os mesmos sonhos e não realizando, fechando cada ano com a esperança de um novo ano que vai trazer algo novo. O algo novo quem faz é você. E eu estou sendo sincera com você porque eu quero que você tenha resultados como os meus milhares de pacientes. Eu tenho pacientes que alcançaram resultados tremendos de forma rápida, ágil, porque eu sou extremamente contra a firulas, a só escutar o paciente reclamar, trazer demandas, trazer dores, trazer traumas, tudo isso é muito importante numa terapia, mas se você não der ferramentas para que o paciente tenha a condição de se autocurar, o paciente tenha a condição de saltar para o resultado que ele deseja, não tem sentido fazer terapia. Para mim, a minha visão de terapia é exatamente essa: é tornar o meu paciente um realizador de sonhos. Eu sou assistente de realização de sonhos. E é assim que eu quero conduzir você, que também está aqui comigo numa terapia, num café delicioso que te entrega ferramentas todas as quartas-feiras, em todos os nossos encontros. E falando nisso, falando em paciente, falando em meios de saltar rapidamente, de fazer com que o seu tempo seja valioso e seja realmente respeitado, para que você tenha os resultados que você busca, eu quero te apresentar a minha consulta, a consulta EQV, que é um mix de psicanálise, neurociência, programação neurolinguística, psicologia positiva, terapia bioenergética, física quântica, um condensado de tudo que há de melhor na ciência e na espiritualidade para ajudar você a fazer com que tudo que te impedia até aqui seja dissipado rapidamente, para que já na segunda consulta você comece a experimentar resultados diferentes na sua própria existência. Isso é possível. Inclusive, eu quero que agora, nesse minuto, você entre na minha rede social, que é a rede social onde eu estou mais presente, que é o Instagram,
@mipioker com K. Tá aqui no GC, mas eu quero deixar para você essa possibilidade de acessar. Acessa agora, ali tem um link na minha bio que leva você para um teste gratuito para você entender se a consulta EQV é para você. A consulta é uma criação minha que condensou tudo que pode resolver a sua vida rapidamente, seja no âmbito financeiro, pessoal, emocional, familiar, espiritual. Em qualquer situação eu posso te ajudar a curar o que te impede e a te transformar num realizador, numa realizadora de sonhos. Então, não perca tempo, vá agora, ou então entre em contato com a minha equipe no 11 96330 5888, 11 96330 5888 e faça isso por você, se dê ao benefício de se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Continuando aqui com a nossa pauta, que eu acho que traz para você essa clareza do quanto a modelagem é importante, eu quero que você faça um exercício que eu aplico com os meus pacientes e que eu acho que pode realmente te ajudar bastante. Então, papel e caneta na mão, anota aí para você fazer e depois me escreve contando se ele promoveu a mudança que você realmente deseja. Eu quero que você crie um círculo que te impulsiona. Presta atenção, ó. O primeiro passo: faça uma lista de 3 pessoas, 3 pessoas que você admira e com as quais você gostaria de aprender alguma coisa. Sacar uma dica, prestar atenção no modo operandi dessas pessoas, entender como é que elas existem. 3 pessoas que te impactam positivamente. Passo 2, descubra como você pode se conectar com essas pessoas ou com esses modelos, seguindo essas pessoas, interagindo com essas pessoas ou prestando atenção a detalhes que compõem o design existencial dessas pessoas. Passo 3. Comece a aplicar um hábito positivo dessas pessoas na sua existência. Lembra que há pouco eu falei que você tinha que desorganizar alguma coisa que já estava muito organizadinha na sua vida? Porque você precisa treinar o seu cérebro para fazer algo diferente todos os dias. Quando você não deixa a sua mente confortável, adivinha o que ela faz? Ela fica buscando um senso de existência para entrar numa completude com você. Então, o seu cérebro começa a tentar encontrar soluções diferentes para questões diferentes. Quando você existe do mesmo jeito, o seu cérebro não tem trabalho nenhum. O único trabalho que ele tem é te manter tendo os mesmos resultados, para que ele economize energia e te mantenha viva ou vivo pelo máximo de tempo. Acontece que você não está aqui nessa vida apenas para viver ou para sobreviver. Você está aqui para experimentar o melhor que essa terra tem para te oferecer. Lembre-se que Deus te trouxe para um propósito tão grande que Ele jamais vai te colocar num local de fala de sucesso, de visibilidade, de fortuna, de resultados especiais, aprazíveis, se você não for alguém que vale a pena ser visto por outras pessoas. Você só vai chegar nesse denominador quando você entender que o sucesso que você busca já existe dentro de você e que ele está sendo tremendamente impactado todos os dias pelo seu modo de existir. Se você não tem tido os resultados que você deseja, é simplesmente por uma questão de ajuste fino. Você tem feito tudo igual, esperando um resultado diferente. Uma atitude diferente que você tiver, e essa atitude pode ser, inclusive, começar a declarar, a modelar as pessoas certas, a imitar, no sentido respeitoso, alguém que você admira, tudo isso pode ser o primeiro passo para a vida fabulosa que você deseja viver. E eu não dividiria isso com você se eu não tivesse certeza do que eu estou falando, científica e espiritualmente. Aliás, falando em algo diferente que você pode começar a fazer, eu já quero também te dar uma dica que pode alterar todos os seus resultados. Mindful. O Mindful é um suplemento que trabalha você fisiologicamente. Olha só, o que isso significa? Significa que o Mindful vai trabalhar você através da sua concentração mental, através da sua reprogramação hormonal, ou seja, o que o Mindful faz com os meus hormônios? Eu, que sofria de uma TPM severa, não me reconhecia, virava a própria discípula do mal, fiquei tranquila e equilibrada no meu processo pré-menstrual, que era
humanamente impossível. Até que eu comecei a fazer uso. Eu usei por 30 dias antes de começar a dividir com vocês. E já nesses primeiros 30 dias eu fiquei chocada com o que o Mindful fez com o meu foco, com a minha concentração, com a minha memória e com a minha TPM. Para uma mulher que está me ouvindo e que sofre nesse período, essa mulher entende o valor de se manter equilibrada num momento em que a gente fica tão sensível, tão chorona, tão irritada, tão diferente do que a gente realmente é, né? Quantos vales de tristeza a gente visita durante a TPM simplesmente porque um hormônio está ali em processo de desregulagem. O Mindful regula isso. Você não vai passar por esse vale, mas isso aqui não tem preço. Mas não bastasse todos os benefícios fisiológicos que o Mindful traz para você, ele traz também um benefício combinado. Ele trata você de forma a reprogramar sua mente através do poder da sua voz. Calma, doutora, explica isso melhor. Vou explicar. Quando você adquire o Mindful, que já te trabalha num nível surreal, você ganha como bônus acesso ao aplicativo My Vibes, que é um aplicativo de reprogramação mental através de declarações. Você vai aprender a declarar na área que você precisa evoluir. Então, como meio de exemplo, você está com um problema financeiro, lá no My Vibes, quando você acessar, você baixa o My Vibes na Apple Store ou na Google Play, você vai acessar um aplicativo que vai te ensinar a escrever um texto, uma declaração. Então, se eu tenho problema na área financeira, eu vou escrever: eu sou próspera, haja prosperidade na minha vida. Escrevi esse roteiro, eu vou gravar com a minha voz e aí a magia vai acontecer. Eu vou escutar essa gravação em modo repetição. 108 vezes eu vou escutar essa declaração. E adivinha o que isso faz? Cria um novo caminho neural e faz com que eu seja impactada na minha neuroplasticidade, ou seja, algo que não existia na minha mente passa a existir, o que me dá condição de ter uma nova crença, de ter novos comportamentos e, portanto, eu terei novos resultados. E tudo isso começa com essa pílula da alegria maravilhosa. E há um detalhe que eu quero dividir com vocês: melhorou a minha pele. Não sei se vocês conseguem ver, mas a minha pele está muito mais legal, porque eu acho que quando as nossas emoções estão no lugar, a gente impacta tudo no nosso corpo, não é verdade? Não perca tempo, adquira já o seu Mindful, a equipe está pronta para te presentear também com My Vibes. Entre em contato agora no 11 9 6330 5888, 11 9 6330 5888. Mindful, o benefício que você buscava por um preço que parece mais um presente. E agora, depois que você anotou esses passos preciosos, eu quero te lembrar que o sucesso não é uma questão de sorte, o sucesso não ocorre por acaso. O sucesso é uma estratégia de pessoas que entenderam que modelagem tem a ver com ambição, que tem a ver com fazer coisas diferentes todos os dias. Quando você ancora essa nova verdade, você se compromete em modelar as pessoas certas, reparar direitinho se as pessoas que você tem admirado realmente têm processos que você quer viver. Muitas vezes a gente admira uma pessoa que parece ser incrivelmente feliz, incrivelmente próspera, incrivelmente abençoada. E aí, quando a gente olha o processo todo, a gente pensa assim: puxa, mas foi tão difícil, eu preciso passar por isso? E aí você percebe que você está modelando o resultado errado, que talvez você tivesse que modelar alguém que tem uma história mais parecida com a sua, ou que de repente nem tem uma história parecida com a sua, mas tem um resultado que reflete aquilo que você quer viver. Quando você entende isso, você passa a modelar a pessoa certa, e aí você tem ambição, tem força para dizer: eu mereço mais, eu quero mais. O seu senso de merecimento cresce. E depois você passa a fazer uma coisa diferente todos os dias. Quer uma dica? Se você ainda não declarou nada sobre você, você não aprendeu a usar a sua voz na direção dos seus sonhos, começa com essa mudança. Começa com o aplicativo My Vibes. Vai lá, baixa na Google Play, na Apple Store, baixa, grava um roteiro, cria uma nova realidade para você, algo diferente que vai fazer o seu cérebro ser obrigado a trabalhar na direção dos seus sonhos. E se você fizer tudo isso, depois me escreve me contando que você foi impactado, que todos os seus resultados foram muito otimizados. Afinal, você merece realizar todos os desejos do seu coração, e eu tenho certeza que Deus te aplaude quando você decide ser do tamanho que Ele te criou para ser. Até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira, às 6:30 da manhã, com mais ferramentas, com mais terapia, porque aqui
No nosso Café com Terapia, você sempre ganha tudo que precisa para fazer o salto que você quer. Um beijo!